Laboratório Nacional de Computação Científica. O Dr. Fábio, ele tem um mestrado e doutorado pela PUC, fez doutorado em 2001, em seguida fez um tempo do seu doutorado na Suíça, no INRIA, em Roquefort, na França, na Suíça depois. Em seguida, em 2004 a 2009, ele passou um tempo na Escola Polytechnique Federal de Lausanne, na Suíça, agora acertei certo. Ele é coordenador, e desde 2009 é pesquisador do LNCC e coordenador do DEX Lab no LNCC, onde ele vai falar um pouco mais sobre o laboratório. Então, os interesses dele são gestão de dados científicos, computação distribuída, modelagem de dados e astronomia também. Então, ele vai falar um pouco hoje sobre a questão do estudo de padrões geométricos de lentes gravitacionais utilizando computação distribuída. Obrigado. Tá. Obrigado a você pela introdução. É um prazer vir aqui ao Observatório Nacional, agradecer o convite do Gustavo de participar dessa série de seminários, né? Então, o Gustavo me convidou e eu preparei uma apresentação, claro, com o viés de computação, né? Mas mostrando um dos projetos que nós temos na área de astronomia, em parceiro com um colega de vocês, né? A apresentação, na verdade, eu montei de uma forma, primeiro, apresentar o meu laboratório, falar um pouco da LNCC, do tipo de projetos que nós temos, que nós fazemos lá no laboratório, para depois, em si, tocar num assunto particular desse projeto de busca de lentes gravitacionais, né? Então, eu coordeno esse laboratório, então nosso foco é processamento, modelagem de aplicações de dados científicos, né? A gente hoje conta, eu coordeno, tenho o Luiz Gadelha, que é um outro pesquisador do LNCC, comigo, tem um pós-doc, 6 alunos de doutorado, na são 5 de doutorado e 1 de mestrado, 2 e 6 e tal. E a gente trabalha em várias áreas, que nosso objetivo é fornecer algoritmos e técnicas para processamento em geral de grandes volumes de dados em diversas áreas de aplicação, né, em áreas científicas, né? Então, é mais ou menos isso que esse slide coloca, quer dizer, a gerência e análise de grandes volumes de dados, quer dizer, esse é um tema que, na verdade, é transversal a várias disciplinas. Você vai na biologia, você encontra isso na área de petróleo, você encontra na medicina e por aí vai, né? Ecologia. Então, a gente tenta, de uma maneira transversal, apoiar essas equipes nos projetos que cada uma tem de desenvolvimento dos seus problemas nos domínios específicos, apoiando sempre no processamento e análise de grandes volumes de dados, né? Nesse contexto em particular, a gente tem explorado uma veia de ciência de dados, que é uma coisa que surgiu, vocês sabem, já mais recentemente. Minha formação, eu sempre trabalhei na área envolvida de dados, né? Meu mestrado e doutorado foi nisso, e venho trabalhando assim, mas mais recentemente essa área de ciência de dados, que reúne outras disciplinas, né? Principalmente estatística, talvez matemática e as disciplinas em si, tem sido um motivador grande do nosso trabalho, né? E um dos grupos que tem se envolvido mais com a gente nessa linha é o pessoal na Fiocruz, né? Que tem muito dessas pesquisas mais epidemiológicas, baseadas em modelos estatísticos, tentando extrair conhecimento de dado, né? A gente tem alguns cursos na pós-graduação. A pós-graduação do LNCC é o nível 6 da CAPES, que é a melhor graduação na área de modelagem computacional, multidisciplinar, ou interdisciplinar, que a gente participa. E, basicamente, a gente tem curso de banco de dados, que é o curso básico, né, que trata da modelagem, gerência de dados, que está aberto também para vocês, para a comunidade, quer dizer, você pode se inscrever como aluno extraordinário e cursar a disciplina, eventualmente usando os créditos, não sei. Tem uma outra disciplina de algoritmos e modelos de programação em Big Data, que tem a ver com um pouco do que a gente vai discutir aqui. Nós oferecemos todo ano uma jornada em ciência de dados, então tem cursos, uma versão sintética dessa disciplina, mineração de dados, análise de redes complexas, e esse ano que vem, 19, a gente vai ter uma ligada a Deep Learning, né, a redes neurais e tal. E participamos também de uma especialização em ciência de dados junto com a Fiocruz, que é uma especialização de 6 meses, com uma aula semanal e tal, né? Estou colocando isso para, né,
talvez seja uma oportunidade também, se vocês quiserem se aprofundar em um desses temas, tem essas disciplinas, em particular a semana, a Jornada da Ciência é uma semana, Ciência de Dados, então é uma boa oportunidade de ver esse tema e os principais linhas de pesquisa nessa área, né? Olhando, eu tentei sintetizar os projetos que hoje estão lá no laboratório. Então tem toda uma área, essa aqui de saúde, né, com a Fiocruz, aqui tem uma parceria com a Anvisa na área de detecção de efeitos adversos de medicamentos, baseado em análise de dados. Tem uma área de ciência do esporte, que foi motivada muito na época da Olimpíada, tentar melhorar o desempenho dos atletas com base em análise de dados. Tem um trabalho, um aluno de doutorado meu, em quantificação de incerteza, principalmente dos modelos de simulação. Tradicionalmente, o LNCC, nesse curso de modelagem computacional, explora a modelagem do contínuo, né, fenômenos com base nos primeiros princípios físicos e que dão origem a modelos computacionais. E aqui o nosso trabalho é, na verdade, da análise, da interpretação do resultado das simulações. Então, analisar, por exemplo, a incerteza que está sendo provida de um ponto de vista de gerência de dados, né? Porque a quantidade de dados que é produzida em simulações também é muito grande. A entrada é pequena, mas a saída é potencialmente muito grande. Temos um trabalho que eu vou comentar aqui com vocês, que é um trabalho, esse trabalho aqui é parceria com um astrônomo, talvez vocês conheçam, o Alberto Crone Marins, que está na Universidade de Lisboa, o Denis Chassi, na Universidade de Nova York, e o Patrick Baudriez no INRIA, na França. Tem uma outra aluna minha trabalhando usando a rede de convolução na melhoria como um método de ensemble para a predição de meteorologia. Então, um trabalho que vem motivado por uma parceria com o professor Pedro Dias Leite, que é do IAG da USP, que foi nosso diretor, né? Nosso diretor antecessor. Temos um trabalho na área de biologia com o pessoal e biodiversidade com o pessoal do Jardim Botânico. E estamos desenvolvendo um sistema, o SAVIME, né? Que é um sistema de banco de dados em memória para a interpretação de dados de simulação numérica. Então, basicamente, é um sistema que gerencia matrizes multidimensionais. Então, você faz as simulações no espaço e tempo e com as quantidades de interesse que você está simulando. E, então, essa matriz ela é particionada e gerenciada por esse sistema. Isso aqui é parte de um projeto europeu, esses dois lançamentos, que é o HPC for Energy, que está terminando agora, estamos gerando a segunda versão, submetendo aí. Então, são os dois produtos. Então, mais ou menos dá... E aqui tem um trabalho bem específico na área de otimização de um contexto desses de execução paralela, que é o Spark e tal. Então, dá uma ideia, assim, geral de coisas que a gente faz, né? Então, as colaborações são essas, quer dizer, uma forte com a Fiocruz e mais de um instituto dentro da Fiocruz. Com Linea aqui, que é o vizinho de vocês, né, uma colaboração já antiga que motivou esse trabalho na área de lentes gravitacionais, com INRIA e tal, né? Bom. E nós coordenamos uma iniciativa que é um INCT, de ciência de dados, vocês conhecem a estrutura da INCT, né, patrocinada pelo CNPq, patrocinada não, porque não tem dinheiro, mas é motivada pelo CNPq, mas que reúne várias instituições no Brasil, na ideia de fomentar a análise em ciência de dados aqui no Brasil. Então, temos, e nesse contexto é que a jornada de ciência de dados se insere, né? E umas outras iniciativas que a gente tem feito de colaborações. Eu estou coordenando essa conferência, não sei se vocês já ouviram falar, essa é a principal conferência na área de gerência de grandes volumes de dados, vai acontecer em agosto desse ano, na Barra, naquele Windsor Barra. O evento, é o principal evento da área. Então, se vocês querem entender o que está acontecendo na área de pesquisa em grandes volumes de dados, é uma boa oportunidade para vocês participarem e tal, né? Bom, então essa é uma introdução assim, né, para vocês verem mais ou menos onde a gente se... eu poderia ter falado da parte computacional, da arquitetura de máquinas e tudo isso, mas eu pulei isso aí, né? Então vamos então falar do projeto em si. A gente chama de Constellation, o pessoal não gosta muito desse termo, mas o termo genérico é esse. E, bom, se tiverem dúvida ao longo da apresentação, vocês podem... Vamos ver como é que vai, né? Então, o objetivo é desenvolver algoritmos para tratar de encontrar objetos, padrões geométricos em grandes volumes de dados, né?
Esse projeto começou na Sísmica, um projeto com a Petrobras, onde a Petrobras tinha o interesse de encontrar certas feições. Eles chamam feições uns elementos da geofísica que são de interesse, em particular para a busca de óleo, né, óleo e gás. Então, por exemplo, um domo de sal, que é uma montanha de sal lá no pré-sal, tem certas características interessantes, falhas tectônicas são interessantes. Então, tem vários desses elementos que têm uma geometria, né, tem um aspecto geométrico, e encontrar esses objetos é de interesse, de certa forma, para a interpretação sísmica, no sentido de serem indícios de existência desses componentes. E, ao mesmo tempo, encontrar isso em cubos sísmicos que, por exemplo, podem ser da bacia de Libra, daquele tamanho, é muito difícil o problema. Então, de que maneira encontrar esses elementos em grandes volumes de dados que são fruto desses levantamentos sísmicos? Então, foi nesse contexto que surgiu esse projeto. Basicamente, o intérprete sísmico ele tem uma interface visual em que ele pode marcar lá, olha, eu quero encontrar um objeto que é semelhante a esse. Então ele marca uns pontos, determina uma forma e gostaria que então o sistema encontrasse formas semelhantes em qualquer escala, com deformações, essas variações esperadas, né? Então nós começamos o projeto assim e eu achei que, bom, isso são pontos, né? Então qualquer coisa que caiba numa descrição como essa, eventualmente poderia se valer dessa técnica, né? Então, e aí conversamos com os colegas aqui da Astrolinha e eles sugeriram, vamos tentar resolver esse problema, ver se dá para funcionar com esse fenômeno de lentes gravitacionais, né? E foi assim que começou o projeto. Estamos também tentando aplicar isso em outras áreas, procurar cidades que têm características topológicas semelhantes, que tem uma igreja, uma praça, uma escola, numa certa disposição. Então, todas as coisas que pudessem ser caracterizadas com padrões dessa forma, eventualmente poderiam se valer do que nós estivéssemos fazendo. Nós já temos alguns resultados iniciais desses projetos. Então, no Archive tem o primeiro artigo que a gente escreveu, vocês podem baixar lá e ver o que a gente fez. E temos esse último agora, que vai aparecer agora numa conferência em 2018, é o que mostra, talvez, os últimos resultados. Então vocês podem, ainda não está publicado, mas em agosto vai estar disponível para vocês olharem os detalhes. Então, eu não vou dar os detalhes, vou dar um en passant assim, para vocês terem ideia do que a gente vem fazendo. Então, basicamente, as aplicações, como eu falei, podem ser uma coisa... Então, isso aqui é um exemplo de um domo. Então, você vê aqui a imagem seria a visualização de um cubo sísmico, pós-stack, quer dizer, com uma resolução já melhorada do que a original do levantamento marítimo, e aí o intérprete eventualmente teria marcado assim, definido essa forma. Então o problema seria buscar alguma coisa nessa forma com as propriedades que esses pontos indiquem. Então basicamente os pontos têm uma localização no espaço, e além de localização tem propriedades que caracterizem elementos. Aqui, por exemplo, podia ser a amplitude da onda nesses pontos, né? De forma semelhante, então aqui é a cruz de Einstein, é um exemplo da cruz de Einstein, onde você vê 4 imagens, né, que são fruto de um mesmo quasar que está distante. Aqui você vê a galáxia. Nesse momento nós não estamos ainda usando técnicas que se baseiem na informação da galáxia. Esse é um trabalho que a gente está começando agora. Por enquanto, a gente está usando só a informação, então, dessas distâncias, da forma que esses quasares, que a visualização desses pontos de luz na Terra proveriam, e características desses pontos. Por exemplo, a cor, né, para a gente ter garantia de distância e tal, e o erro associado. Então, são coisas dessas que formariam o modelo a ser buscado, né? Então, isso vocês sabem muito melhor do que eu, do que é o fenômeno. Basicamente, você tem uma fonte que está bem distante, e entre ela e a Terra tem um outro objeto de massa que vai desviar a luz e vai dar essa origem a esses pontos luminosos que se assemelham a um objeto celeste, mas de fato é uma ilusão fruto dessa lente, né? E a Terra está aqui, então
O telescópio, tirando a foto, se for um levantamento fotométrico, vai ver esses pontos assim. Poderia ser até um halo, assim, uma coisa circular, mas em geral tem pontos. Em geral não é uma boa expressão, mas os que a gente tem trabalhado se refletem em pontos em um catálogo, né? Estou falando. Então a minha visão de dados é um catálogo de um certo levantamento, tá certo? Então o catálogo é um conjunto de objetos celestes com as suas descrições, com as suas propriedades. É essa a nossa. Eu não estou trabalhando com imagens, isso que eu quero dizer. Estou trabalhando com já o processamento das imagens e a produção e os catálogos delas produzidos, né? Certo. Então, o que nós consideramos... essa parte está em inglês, tá? Outra está em português, mas eu mexo. Bom. Então, o que nós vamos considerar esse trabalho, então, é a forma definida por esse conjunto de objetos, com a localização relativa. Então, a posição vai ser, para nós, não é uma posição absoluta, porque não interessa, é um modelo. O que interessa são as distâncias entre os objetos e as propriedades desses objetos. Por exemplo, a luminância e tal, e o erro, as aproximações. A gente pode usar o redshift fotométrico, a gente às vezes usa ou não, tal. E nesse momento a gente não está usando ainda informações sobre a galáxia que produziu a deformação. Então, ele não está fazendo a animação. Tudo bem. Uma pena que esse aqui... Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, tudo bem. Então, basicamente é uma coisa como essa, né? A nossa entrada é uma relação como essa, que tem um objeto, o RA e a posição em coordenadas polares e um conjunto de atributos. Eu botei aqui o Z do fotométrico redshift, mas na verdade a gente tem as informações UR, a gente tem as cores de magnitude e o erro associado. Então, basicamente, a posição, magnitude e erro, né? Tudo bem até aí? Então, qual é o problema? Então, a gente está trabalhando, a gente parte do princípio que nós temos um catálogo, nós estamos trabalhando com o catálogo do SLO, SDSS, podia ser qualquer outro, no release 14. Então, a gente tem mais ou menos 1 bilhão, 200 milhões de objetos nesse catálogo. E esse catálogo, os quasares, a gente se interessa a posição, a informações de cor e erro, né? Isso é a entrada. E o que nós procuramos é definido como, a gente está chamando de Constellation Query, mas o modelo é um conjunto de objetos, por exemplo, como a Einstein Cross, né? Você não sabe, a Einstein Cross é um objeto em relação ao catálogo de precisão muito pequenininha. As distâncias são da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 6. Então, a Einstein Cross em particular é um objeto em relação à varredura coberta pelo SDSS, bem pequeno, né? Nós produzimos mais ou menos 100 templates no nosso experimento. 100 templates, a gente tem usado não sei se vocês conhecem, tem uma página do Castle, uma página onde vários efeitos de lentes gravitacionais são lá apresentados com as posições dos objetos e tal. E a gente usa esses elementos e tem mais ou menos 100, tem 98, como templates para avaliar o nosso processo. Então gera uma matriz de distância e tal. Então o problema o que é? Dado um catálogo desse, vamos chamar de D, e uma consulta Q, a gente quer procurar todos os subconjuntos de D com tamanho menor ou igual a Q, que tenham uma distância menor do que um epsilon. Ou seja, que a forma seja próxima da forma dada. Tá certo? Podem faltar alguns elementos, você tem 10 objetos, encontra 7, 8, 9 e tal, mas é mais ou menos isso. E mais, assim, nós procuramos, se o template, como exemplo, fosse esse quadrado, esses pontos formando esse quadrado, nós procuramos qualquer solução com translação, rotação, escala maior ou menor e algum tipo de, como é que se diz isso? Distorção, né? Por exemplo, aqui tem uma distorção nessas duas, na posição desse objeto, né? Então, um match perfeito, quer dizer, match perfeito, a gente nunca trabalha com ele, todo match é sujeito a um erro. Então, dentro do que a gente considera como erro tolerável, seria um match perfeito, rotação, translação,
essas coisas, né? Então, buscar essas soluções equivale a uma formulação assim. Então, o dataset com 1 bilhão de objetos, o modelo com K elementos, e aí a gente tem V soluções, né? Perdão, essa aqui é uma solução de tamanho V, onde V pode ser menor do que K, quer dizer, são os objetos que fazem parte da solução. E aí, para cada um desses objetos aqui, a gente vai garantir que o teste das propriedades individuais do objeto coincide com algum dos elementos da consulta com um certo erro. Então, por exemplo, pode ser a cor, por exemplo. E a distância dos pares coincide com as distâncias na query, mais ou menos uma tolerância. Então eu estou batendo a forma e as características que me interessam avaliar em cada objeto. Então, processando sobre esse dataset do catálogo, a gente vai encontrar eventualmente um conjunto de soluções que está contido em D e tal. E a gente vai chamar de pura a solução que coincide com o shape no erro tolerável, sem escala e sem distorção. Isso é o que a gente chama de pura. E como restrição, a gente trabalha por enquanto em shapes 2D. Né? Então, bom, se você for pegar uma solução ingênua, é claro que qualquer combinação de D com o tamanho da consulta é uma solução. Então, esse seria um problema intratável. Pegar todas as partições de tamanho K ou menores e que coincidissem com as condições. Né? Então, se pegar de 1 bilhão e 200 milhões e pegar partições de tamanho, pega o Einstein Cross com 4 pontos, é um problema que vai levar aí anos para resolver. Então, você precisa ter alguns mecanismos de pruning desse problema, e aí entra o que a gente faz, né, em termos de grandes volumes de dados. E ainda assim, você quer permitir essas variações de translação, rotação e tal. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz, e aí isso serve para vocês mais como uma informação mais geral, se você tem um volume de dados que é muito grande, o que você tem que fazer é tentar particionar esse dado. Né? Pode ser que a tua quantidade de memória não caiba aquele dado. Então, agora falando do ponto de vista computacional, o primeiro problema, você tem um problema muito grande, você divide esse problema. E em termos de processamento de grande volume de dados, significa particionar os dados. Então, você tem que encontrar alguma maneira de reduzir esse problema para que os dados que são da ordem de 1 bilhão fiquem um pouco menores. Né? Isso é o que a gente chama de framework, que esses sistemas de Big Data fazem. Eles passam do processo que você tem muito dado, então você vai oferecer uma estratégia de fatiar esse dado. Fatiar esse dado e distribuir os dados por um cluster que você tenha de processamento. Então pressupõe que você tenha um cluster, com quantos mais máquinas melhor. Então você fatia esse dado, distribui os dados, e cada dado vai ser objeto do mesmo processo. Então você vai executar o mesmo processo em cima das partições desses dados. Né? Isso é o que se chama de processar Big Data, essas coisas, Hadoop, Spark, essas coisas fazem, na essência, isso com detalhezinhos. Né? Então, basicamente, o primeiro ponto é você saber particionar o seu dado. Né? Então, por exemplo, particionar os dados pode parecer óbvio, mas não é. Por quê? Porque a tua aplicação, teu problema, pode ter requisitos que incidam sobre o critério de particionamento. Por exemplo, se eu vou procurar uma coisa como uma cruz de Einstein, eu quero saber, eu quero encontrar os objetos na vizinhança. A vizinhança é um conceito importante para mim. Então, se o vizinho cai, cada um em uma máquina, esse troço não vai funcionar. Então, você quer fazer um particionamento em que os vizinhos se mantenham juntos, no mesmo nó de processamento. Então, você tem já uma restrição de processo. Né? Agora está em português, precisa ser uma outra aula, viu? Então está meio assim. Tá bom. Esse conceito é muito importante. Quer dizer, em processamento de grandes volumes, como é o de vocês, o conceito chamado de localidade de dados diz que, basicamente, não são os dados que vão aos processos, são os processos que vão aos dados. Custa muito menos
você enviar os processos para junto aos dados do que ao contrário. Se você for olhar a estratégia de processamento de alto desempenho tradicional, então, por exemplo, lá no LNCC a gente tem o Santos Dumont, né, o supercomputador, né, isso é o que a gente classifica como HPC. Então, a arquitetura HPC, ela é uma arquitetura desenvolvida para processamento de computação intensiva. Então, você está mais preocupado na paralisação dos seus processos. E a movimentação de dados não é tão relevante assim. Em processamento de grandes volumes de dados é o inverso. Por quê? Então, por exemplo, quando você vai processar em HPC, você tem uma tarefa a ser feita, você vai paralelizar essa tarefa em quantos nós você tiver disponível. Então você vai lançando, tem nó disponível, você lança tarefas e elas são executadas. Agora, para que ela seja executada, entre as duas coisas tem que acontecer. Ou o conjunto de dados inteiro cabe em memória, então todos esses processos usam o que a gente chama de uma arquitetura de memória compartilhada e acessam o dado que ela quer processar, ou não cabe. E se não couber, o dado vai ter que ser transferido para cada um dos nós que venham a receber o processo a ser executado. Então esse modelo é um modelo que tende a não funcionar na medida em que os seus dados crescem. Então qual é o modelo? O modelo é um que privilegie a localidade de dados, em que você possa ter uma distribuição dos dados pelos nós dos disponíveis para processamento, e você então vai escalonar as suas operações para que elas sejam feitas onde o dado se encontra. E é importante perceber também, e isso vai aparecer daqui a pouco, que em geral, processamento de grandes volumes e outros, acho que outros também, eles não se realizam em uma única tarefa. Em geral, eles são compostos de várias operações, porque você usa um programa que faz um pré-processamento, faz uma limpeza, filtra, depois você combina com outra coisa, isso a gente chama de um data flow, né? Então, o teu processo, na verdade, é composto de uma série vamos chamar de programas, de elementos computacionais que leem um dado e produzem outro dado, leem um dado. Então, vai fazendo esse fluxo de dados por esse processo. Então, o ideal é que esse fluxo, ele possa, a execução local do fluxo pode ser maximizada, possa ser maximizada. Então, enquanto você estiver processando localmente, você está reduzindo o volume de transferência de dados e, eventualmente, está obtendo um tempo de processamento melhor. Em particular, se você for pegar o Spark, que é um desses frameworks da moda, ele privilegia, inclusive, que isso seja mantido em memória. Então, o dado é carregado em memória, a partição, que eu chamei aqui o termo, né? A partição é carregada em memória e o fluxo vai transformando e gerando novos blocos em memória, até que, de fato, alguma coisa tenha que acontecer, que você quer resumir o problema, e aí você vai ter uma transferência, mas ela é indispensável para o resultado final, que agregue resultados parciais, coisas desse tipo. Então, vocês têm que ter na cabeça esse tipo de modelo. Então, tipicamente é uma coisa assim, você tem o dado que você particionou, da forma que eu mostrei anteriormente, e você vai pegar a sua tarefa, T1, a mesma tarefa, e vai executar T1 sobre cada uma dessas partições, localmente mantendo a localidade de dados. Não é isso? Então, no nosso problema, a gente precisa fazer isso com um catálogo astronômico, né? Claro, como eu disse, que não é só uma tarefa, então você tem que isso se mantenha o máximo possível. Então, isso significa o seguinte, que você tem um projeto a fazer. Estou dizendo, o que eu estou querendo dizer é que você tem um projeto tanto de particionamento, quanto do teu data flow. Porque você quer fazer de forma, e isso ele não faz para você, você tem que projetar assim, para que você maximize a localidade de dados do seu data flow, né? Isso quer dizer uma coisa interessante, por exemplo, se você pega um dado e usa um critério de particionamento, o critério de particionamento é alguma coisa que vai dividir esse dado em partes e vai distribuir esses dados pela rede. Se a tua aplicação que for processar aqueles dados tem um objetivo, tem uma semântica de processamento que não coincide com o critério de particionamento, significa que logo de cara você vai reorganizar os dados e vai gerar uma transferência grande de dados e que vai ser provavelmente o gargalo da tua aplicação. Então pode ser que você queira ter réplicas de dados com critérios de distribuição diferentes,
Ou seja, você tem que ter, de novo, um projeto da sua aplicação que envolve tanto a aplicação quanto os dados. É isso que eu estou querendo fomentar com vocês. E no nosso problema, nós desenvolvemos um algoritmo, que é o France, que tem essa qualidade. Ele é um fragmentador de datasets espaciais, cujos objetos são qualificados com a posição espacial e que garante a manutenção da vizinhança espacial, né? E claro que a questão, na verdade, ele mantém um critério de distância, mais do que espaço. Você pode ter qualquer métrica de distância, ele vai manter sobre uma função métrica de distância nessa proximidade. O que ele faz é gerar um histograma equider, porque um outro elemento desse particionamento também é o seguinte: você quer que as partições sejam mais ou menos do mesmo tamanho, para não ter um desbalanceamento de carga entre os nós do teu cluster. Então, supondo que o teu processamento tem uma relação de custo de processamento próxima ou associada ao volume de dados, se você tiver uma distribuição uniforme desses dados pelo cluster, você tende a ter um balanceamento de carga entre os modos. Então, o particionador não só deve obedecer à questão da vizinhança, mas deve também tentar equalizar os tamanhos das partições, que é isso que o France faz. Ele tenta gerar partições PI que tenham aproximadamente o mesmo valor, né? Com um delta tolerável. Então ele tem a entrada e sai, e o que ele gera são as coordenadas dos particionamentos. Então, por exemplo, para um dataset como esse, o histograma Euclidean, que garante que apenas a quantidade seja a mesma, mas não os tamanhos das partições, vai gerar o seguinte: olha, particiona nessa posição aqui, assim. O France particiona numa dimensão só. Então, em relação ao catálogo astronômico, se isso aqui for ali como é que você chama isso? A planificação do céu, então ele dividiria nessas posições, se a gente chamar aqui de RA e aqui de DEC, ela dividiria em pontos de RA o dataset. É isso que ele faz, sendo que cada um deles tem mais aproximadamente o mesmo volume de objetos. Então, o primeiro passo do nosso processo é esse, dividir os dados e distribuir no cluster. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com problema, isso serve para qualquer problema, né, cuja espacial em que a vizinhança seja relevante, né? Fábio, Oi. você comentou que ele só faz a partição... Tem algum problema em particionar tanto na... Não tem, dá mais trabalho, né? Você pode fazer. Só vai dar mais trabalho. Por quê? Eu vou falar daqui a pouco. Porque tem o problema da fronteira, né? Você vai ter que garantir que a fronteira... O que a gente faz com a fronteira? A gente copia a fronteira para os dois lados, para garantir que você não perde ninguém. Então, o que acontece? A gente está supondo que as nossas soluções, no caso da lentes gravitacionais, tem no máximo 15 arcos-segundos. A gente está supondo, assim, um caso extremo, ela poderia até ter 15 arcos-segundos. Então, essa é a distância máxima de vizinhança que a gente considera. Então, nós adicionamos 15 arcos-segundos do vizinho para dentro de cada partição, para cá e para cá. Como a gente está particionando só verticalmente e o que a gente tem cabe em memória, a gente não se preocupa com o DEC, mas poderia, do mesmo jeito, poderia fazer isso. E aí você vai ter que cuidar dessas coisas, né? Quando você processa... Isso aqui, na verdade, é assim, mas esse cara é vizinho desse. Então, no processo de vizinhança, isso não tem problema, porque localmente eles vão estar na mesma máquina, mas você já tem que ter esse cuidado na hora de calcular, porque mudam as coordenadas. Mas é um detalhezinho, né? Tua pergunta, mas certo, poderia fazer. O que a gente faz? Na verdade, o France te dá como parâmetro o número de partições que você quer produzir. E ele calcula assim, né? Então, você pode apertar quanto você queira para ter partições que caibam na sua quantidade de memória que você tem na pior das suas máquinas. É assim que a gente tem feito. Tá, então, e é isso. Então a gente trata essas coisas laranjas corresponde ao tratamento da vizinhança. Quem está aqui vai para cá.
A gente tem um outro trabalho, na verdade esse slide é de um outro trabalho, foi um aluno de doutorado meu, em que trabalhou, fazer um parênteses, trabalhou num problema de unificação de catálogos. Então você tem catálogos de vários levantamentos e você quer ter um resultado que é a união desses catálogos, né? E aí, de novo, a gente gera um grande dataset. E o problema da união de catálogos é que você tem que fazer o match. Tem que fazer o match, saber que aquele objeto... Nas áreas de interseção do espaço, você tem que casar os objetos que você considere semelhantes. Esse slide é dele, né? Então tem como encontrar aqui e tal, mas isso é um outro assunto. Mas isso a gente tem implementado, inclusive um algoritmo, basicamente o que a gente usa é um algoritmo de clusterização. A gente usa um K-means, conhece o K-means, aquele algoritmo de clusterização, onde cai o número de clusters que a gente quer produzir. E o número de clusters corresponde ao tamanho do maior catálogo. A gente supõe que ele é o grande e ele é a base da... E a clusterização se dá por cada objeto, né, do catálogo. Ou ele é alguém do catálogo principal ou é um novo objeto. Mas isso é um outro assunto. Então tá, então o France, eu quis dar uma ideia para vocês que existe esse problema importante de particionamento. Bom, mas acontece que ainda assim, cada partição tem muitos objetos. Então a gente precisa tomar mais ainda um cuidado na hora de... Porque a gente vai fazer distâncias, comparar distâncias que é no mínimo quadrático ali, né? Então, nós usamos uma quadri, uma estrutura de dados em árvore que divide o espaço, a região espacial, em quadrantes de mesmo tamanho. Então pega essa sala, divide em 4, se ainda tem coisa de interesse, pega o quadrante, divide em 4 e vai fazendo uma coisa assim. Isso gera uma árvore até uma certa altura. E qual é o interesse da árvore? Pode ser fazer uma busca quando nós precisamos pegar os vizinhos. Então a gente usa, dado um objeto, eu quero saber quem está até 15 arcosegundos daquele objeto, eu percorro a árvore e encontro facilmente, não faço uma busca em todo o dataset. Isso é um elemento. Mas tem uma outra coisa que é interessante, que a gente calcula, vocês percebem que... Acho que tem um desenho aqui que fica melhor isso, peraí, deixa eu ver. Aqui. Isso aqui é uma visão da quadri dividido. Então esse aqui é o quadrante inicial, aqui tem um, tá vendo? Aqui tem um para essa linha, depois daqui tem um aqui e assim vai. Então é assim que você navega nessa árvore. Mas o que acontece? Então você nota que aqui, olha, nesse último quadrante aqui, só tem um objeto, por exemplo, né? Aqui ele está até grande, mas o SDSS, ela é super... se você pegar assim o plano celeste, ela está super focada numa região assim de cima e de baixo. Isso aqui tem muito pouco no meio, tem muito pouco dado. Então você não quer, primeiro a árvore não é balanceada, você tem pontos em que tem muitos dados, você quer ir mais a fundo. Mas até que ponto você quer ir? Qual é a altura da árvore que te interessa? A gente fez uma altura de tal forma que você não tivesse soluções dentro do nó. Tá certo? Então você vai fechando, tal, não sei o quê. Como a gente tem uma restrição de vizinhança de 15 arcosegundos, a gente para quando a gente tem ainda dados. Se não tiver, a gente para antes. Mas se a distância da diagonal ela fica inferior a 15 arcosegundos. Nesse momento, todo mundo que estiver ali vai ser representado pelo mesoide, que é o ponto central desse nó, nessa região. Isso faz com que as comparações iniciais, ao invés de serem multiplicadas pelo número de objetos, é função do número de mesóides que você tiver no nível mais baixo da árvore, que a gente chama do nível folha. Tá dando para entender isso? Esse exemplo aqui mostra, na verdade, aqui, é isso. Ó. Então imagina aqui, ó, isso aqui é um nó da árvore, né? Na próxima iteração, esse objeto aqui gera um novo nó, com esses quadrantes, com esse centroide. Esse é esse, esse é esse, esse é esse. Então ao invés de pegar aqui e comparar os 1, 2, 3, 4, 5 por esses aqui, eu comparo primeiro os centroides com uma certa tolerância para ver se é factível o match nesses dois nós. Se for, aí eu vou olhar os nós, eu vou olhar os nós internos. Mas eu já tive um indício que algumas das distâncias podem ser interessantes. Em suma, a quadri ela pode servir tanto para indexação, quanto que para uma certa abstração do número de comparações que eu tenho que fazer.
restringindo a quantidade de comparações mais baixa, quando de fato houver um indício que aquela distância é importante para a query. Estão entendendo até aqui? Se os centroides são muito próximos, como você decide qual é o que você deve avaliar? Todos. Todos? Todos. Eu avalio todos. Eu avalio todos os centroides no nível folha. Todos. Só os centroides. Só que num primeiro momento só os centroides. Na verdade é o mesoide, porque eu pego de fato o objeto que existe ali. Não é o centroide geométrico, é o ponto, o objeto que é mais próximo de todos os outros. Bom, o processo em si é muito simples. O algoritmo puro, o que ele faz é o seguinte. A gente vai dar um nome de âncora. Aquela outra figura. Aqui. Que vai ser, pulei esse slide, isso é importante. Suponha que essa seja a Einstein Cross, por exemplo. Né? Então são 4 objetos. Eu vou escolher aleatoriamente um objeto e vou chamar esse objeto de âncora. Por exemplo, esse vermelhinho aqui. E aí, ao fazer isso, eu reduzo o meu problema, porque eu vou fazer o seguinte, olha, agora o que eu tenho que fazer é buscar 3 objetos que estejam nessa distância no primeiro momento. Então, meu primeiro momento no meu... Então, eu fixei isso no modelo, na query, vamos dizer assim, né? Então, trazendo isso para o dataset, significa que um centroide, ou um mesoide, ele é um potencial o quê? Potencial âncora, solução. Tá certo? Eu vou dizer que ele é um potencial, qualquer um e todos. Todos são potenciais candidatos a serem âncoras. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se essas distâncias aqui batem aonde? Nos outros centroides. Então basta que eu varra o nível folha da minha árvore até 15 arcos segundos. Então na verdade eu pego a árvore. Estão acompanhando essa ideia? Então eu pego um centroide. No pior, todos os vizinhos candidatos, por restrições que nós impusemos, estão a 15 arcos segundos. No máximo 15 arcos segundos. Então, eu vou navegar na árvore procurando todo mundo que esteja no nível folha até 15 arcos segundos de um dado nó. Esses são os candidatos. Peguei esse subconjunto. Agora eu quero ver dentro desse subconjunto quais que coincidem com essa distância mais ou menos epsilon. E vou botar isso nos buckets. Tá certo? Esse é o primeiro passo muito simples do que a gente faz. Então tá aí, ó. Eu selecionei os objetos. Cada um desses é um candidato a vizinho do âncora. É claro que eu vou ter tantos desses quantos forem o quê? Os âncoras que eu tiver. Né? E que são os centroides. Então, se eu tiver 1000 centroides, eu tenho milhares deles, né? Cada um deles vai ser um candidato à âncora, e para cada um deles eu vou montar isso aqui. Podem ter vários que não vão ter coisas aqui, né? Só me interessam, aí depende. Se eu quiser uma solução completa, uma solução incompleta, aí vai ter umas variantes aí do problema. Mas isso tem uma outra coisa interessante, porque nota que se eu tenho, vamos dizer que aqui eu tenho o meu âncora que eu estou trabalhando, com os candidatos a vizinhos. Eu vou ter um outro conjunto desse, mas que é completamente independente desse aqui para minha solução. O que eu posso fazer então? Paralelizar. Então o cálculo da combinação, que é o segundo passo, porque uma vez que eu fiz aqueles 3, agora eu tenho que ver se as outras distâncias combinam. Não é isso? Porque eu só fiz, mas elas podem estar em qualquer raio naquelas distâncias em relação ao âncora. Então eu tenho que ver se elas fecham nas distâncias entre os pares. As distâncias entre os pares, em banco de dados a gente já dá o nome. Quando você tem 2 conjuntos e você junta elementos desses 2 conjuntos segundo um predicado lógico, a gente chama isso de operação de junção. Então, a operação de junção pega 2 conjuntos e tem como resultado um novo conjunto composto pelos pares dessa entrada que atendem a uma certa condição. Nesse caso, a nossa condição é a distância. Né? Então, a gente vai executar a operação de junção espacial, porque o critério de junção é espacial, entre esses caras aqui. Então, quer dizer o seguinte, se eu tiver 10.000 centroides, eu posso distribuir esse processo paralelo por 10.000 operações.
Bom, então o algoritmo ele é bem simples, ele faz isso. Ó. Aqui ele cria a quadri, calcula a distância da query, aquela distância dos pares, gera uma matriz de distância, e aí eu pego os nós folha da árvore. E aí para cada elemento do nó folha da árvore, eu vou filtrar os vizinhos na árvore, né? Vou pegar aqueles que estão na distância de 15 arcos-segundos. Nota que eu tenho... bom, aqui é o predicado do atributo. Sim, eu esqueci de dizer isso. Eu estou pulando essa etapa que, além de fazer casamento na distância, tem que casar com as propriedades. Por exemplo, a cor, que me dá a ideia de profundidade, para ver se eles são quasares potencialmente numa mesma distância. E aí, para aquele conjunto de vizinhos que a gente buscou na árvore, eu vou gerar a lista de buckets na Find Matching Stars. Find Matching Stars faz aqueles testes. E aí, bom, gerou isso aqui, gerou essa lista de âncoras com candidatos. E aí eu vou chamar a função de composição. A função de composição, o que ela faz... Bom, aqui eu já estou falando de check scale, está entrando na parte isotrópica, mas basicamente eu vou fazer a junção. Daqui a pouco a gente chega na isotrópica. Tá claro até aqui? Você vai gerar duplicados? Soluções duplicadas, não. Não, porque aí você tem que ter cuidado para você não voltar. Quando A encontra o B, depois o B não... Você pode você tem que tomar cuidado para não fazer isso, né? Então, bem, imagina que você tem uma lista. A lista vai sempre numa direção. Você pega um amplo e procura para cá. Pega um amplo e procura para cá. Você nunca volta, senão você pega duplicados. Aí seria catastrófico, né? Essa abordagem, tanto de particional dado quanto de baseado central, pode ser válida também por causa de recurrence, porque lá o campo todo é girado, né? Então você não tem, a princípio... Mas exatamente por isso. Porque, por isso que todo... Se eu estou entendendo essa pergunta, pode ser que não, mas... todo objeto é um candidato. Na verdade, as posições da query, na verdade, o que a gente chama de query é um template, é um modelo que estipula distâncias relativas. Tá certo? Então, por isso que qualquer ponto é um candidato à solução. Isso, de graça, resolve o problema da translação e da rotação. Porque depende de onde o ponto estiver. Se o ponto estiver aqui, ele pode estar fazendo aquele mesmo shape aqui. Se ele estiver aqui, ele pode estar com o mesmo shape. Entendeu? Então, o problema da translação e rotação você ganha de graça com essa estratégia. Você não está preocupado com ele, desde que a forma seja a mesma. Então ele pode rodar, ele pode estar em qualquer lugar do espaço. Você ganha... eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, é isso? Eu fiquei mais com dúvida em relação a como particionar esses dados, uma vez que não é só a vizinhança que está afetando, é todo o campo, né? O campo como um todo afeta o limite de fraco. Ou seja, quer dizer, os dados eles são estáticos, né? Os dados são aqueles ali que a gente tem, né? Então, você vai procurar... é como se pegasse um quadrado metálico... Hein? Que ajudar talvez eu não esteja entendendo a pergunta, né, do ponto de vista físico, eu não sei. Tá. Mas basicamente é como se pegasse um quadrado, por exemplo, no caso do quadrado em arame, e você tentasse encontrar em qualquer lugar aquele quadrado no espaço. Então se o teu espaço está aqui, se o teu catálogo é essa região, você pode bater ele aqui. Então aqui imagina, essa estrelinha é um âncora potencial. Essa também é. Se ela a estrutura está para cá. Se esse aqui a estrutura está para cá. E por aí vai. Na verdade, com essa aqui você pode ter para cá, para cá, para cá. Toda a circunferência em torno de cada ponto. Então você cobre todas as possibilidades de match daquela forma. Você não perde nada. De fato. Eu acho, né? Talvez vocês vejam e digam que, olha, você está errando alguma coisa. Mas ainda não vimos isso. Tá. Então, o que a gente faz para cada distância, no caso da... já estou no isotrópico, né? Bom, então, isso eu expliquei para vocês o caso da pura. E a questão do isotrópico significa que ela tem uma escala que é uniforme. Então existe um F que pode ser multiplicado por todas as distâncias que gera um outro, só que você não sabe qual é esse F. Tá certo? Então como é que a gente faz? Basicamente a gente usa o mesmo procedimento, só que agora... a gente pega do modelo da query e pega a maior distância entre dois objetos da query e chama essa distância de 1.
e calcula todas as distâncias em relação a ela. Então você frações desse 1, tá certo? Então você recalcula as distâncias da query em função da maior distância. Agora, para cada dois elementos centroides, para facilitar, eles determinam uma escala potencial. Significa que se você pegar esses dois, eles são K vezes, ou F vezes, a maior distância da consulta. Então agora você já sabe qual é a escala, né? E você quer procurar outros quasares que combinem nas demais distâncias com o mesmo K. Ou seja, você vai buscar esse FS aqui. Então nota, era um problema difícil, né? Como é que eu vou escalar essas coisas? Tornou-se um problema simples. Cada potencial par, se você tem um par, se o meu tamanho é 1, né, de query, e eu pego duas estrelas que estão no tamanho 2, então eles são potenciais soluções com fator de escala 2 em relação à query. Ou seja, todas as outras distâncias têm que estar escaladas nesse mesmo 2. Só que não é tão simples assim. Por quê? Porque você não vai fazer um exact match. Você quer fazer um 2 mais ou menos epsilon também. Né? Então, você faz isso. Então, nesse ponto de vista, isso a gente tem provas teóricas no artigo, que depois vocês podem olhar para ter a garantia de corretude e completude da solução. Então, você vai fazer esse teste aqui, com mais ou menos. Então, você multiplica a distância por f menos epsilon, tal, não sei o quê. Encontra os candidatos do mesmo jeito que a gente fez antes. Antes disso aqui, deixa eu chegar aqui, depois eu volto. Só que tem um detalhe, quando você chegar no final, você vai ter que fazer um pós-processamento, porque esse f, ele tá variando de menos epsilon a mais epsilon, para todo mundo, para todos aqueles matches que você fez. Então pode ser que não exista o f, porque, por exemplo, se você considerar o mínimo valor de todos os f's nas distâncias entre aquele conjunto e chamar isso de mínimo, e o máximo valor de f de máximo, você tem que garantir que... você tem que garantir, não. A solução só vai ser válida... Não sei se está ficando claro isso. Então, vou voltar um pouquinho. Nota que você está escalando a sua solução de um f, que é um f que varia de menos epsilon a mais epsilon. Então é um f que está por ali. Cada vez que você encontra uma solução, ela vai cair, ele significa que é um objeto que, em relação ao âncora, cai nesse intervalo, em relação a uma das distâncias para o âncora. Tá certo? E depois, quando você fizer a composição, você vai ter a mesma coisa. Né? Só que cada um deles fez isso num f um pouquinho diferente desse intervalo. Então você tem que garantir que existe um V que combine para todos esses Fs. E aí sim você tem uma solução. Então essa é uma etapa que a gente faz ao final. Depois que você pegou o conjunto todo, você faz a etapa de pós-processamento e recupera. O não isotrópico também é bem simples. Então você vê que não tem nada de rebuscado no que a gente está fazendo. Principalmente apresentar é fácil. Chegar aí não foi tão fácil, mas... O não isotrópico, ele é um isotrópico, só que ele tem uma matriz de distorção. Eu não gosto muito disso não, é ainda muito intrusivo, né? Porque você tem que dar essa matriz de distorção. Mas a gente não tem uma solução melhor do que essa. Então basicamente a função, ela é multiplicada por um fator m dentro de uma matriz para cada ij. Então você supõe que você conhece essa distorção em um certo subconjunto das distâncias. Então uma solução mais ou menos. Para efeito prático, para encontrar as lentes gravitacionais, né? Mas por enquanto é o que a gente tem. Então a gente aplica uma matriz, gera essa distorção e aplica a mesma etapa de pós-processamento. Quanto tempo eu tenho aí, Gustavo? Como é que está meu tempo? Acho que eu estou quase terminando. Tá, então esses aqui são exemplos do que a gente encontra. Tá vendo? Essa aqui é um exemplo de isotrópico em relação a Einstein-Cross. A gente basicamente, por enquanto, só executou com Einstein-Cross e estamos muito assim, explorando esses algoritmos, né? Agora que a gente vai pegar... e essa aqui é o não isotrópico, olha como é que fica interessante, tá vendo?
uma deformação ali. E é claro que você pode sempre argumentar, né, que na natureza a coisa não vai ser tão bonitinha assim, então a gente tem que... Por isso que a gente está... Daqui a pouco eu falo sobre o próximo passo que a gente está... Bom, isso tudo está implementado em Spark, como eu falei para vocês, a Apache Spark é um ambiente computacional para processamento paralelo que direcionado para o critério de maximizar a localidade de dados e o processamento em memória de data flows. Então você processa várias coisas, né, num certo grafo, você monta um grafo, não tá aí, né, mas um grafo de operações, onde esse grafo, os nós, são os programas que você vai executar e as arestas determinam a dependência de dados. Uma consome dados da outra. Então o Spark permite que você construa esse grafo com operações e executa isso num cluster. Nós lá no meu laboratório a gente tem um cluster Petrus Big Data que tem 12 máquinas que tem sido bastante razoável para a gente, tem 92 GB de memória cada uma e tal. Então o processo que a gente faz é um grafo assim. Então a gente cria a quadri, a gente busca os vizinhos nela, a gente encontra dentro dos vizinhos aqueles que coincidem com a distância, a gente faz a composição final, a gente faz o pós-processamento e gera a saída no final, né? Aqui são coisas de controle de qualidade do resultado e tal. Então cada um desses, isso aqui é uma aplicação, não sei se interessa, mas é uma aplicação em Python, que cada elemento desse aqui é uma funçãozinha, né? E tem uns detalhes de como implementar isso, mas aí são detalhes que seriam próprios da área de Python. Então, para vocês terem alguns resultados, a gente já... Então, é óbvio, né? Variação do número de soluções, não, obviamente, que na medida em que você aumenta o grau de liberdade, você vai aumentando dadas pelo erro, né? A gente está aumentando o erro aqui, tolerância de erro. É isso até aqui. Sim, perdão. Aumentando a tolerância de erro, mas variando o máximo que a gente está pegando aqui em 5 arcos, em 10 arcos e 15 arcos. Aqui a gente estudou um pouco a variação do tamanho da consulta em 4, 5, 6, 7 elementos. E aqui você tem... Nota que é interessante, nesse caso, o tamanho é um pouco curioso isso, porque o tamanho da consulta não afetou o tempo entre as atividades. Então isso aqui... Agora, aqui começou, talvez tenha aqui um indício de que a partir de um certo tamanho comece a ter uma variação maior nos modelos, né? Esse tempo aí é o quê? Você tem, é o tempo de execução total. Mas é minuto, segundo? Segundo. Ou é só um... segundo. Isso aqui é logarítmico, né? Tá. Escala logarítmica em segundos. Tá. Nota que até o tempo, depois tem que ver isso, calcular o tempo na execução paralela desse troço não é muito simples, não. É um troço, tem um modelinho aí por trás. Uma coisa interessante é que esse problema, ele é parecido com um problema, é muito semelhante ao problema que é chamado Point Set Registration. Point Set Registration é o problema de, dado um conjunto de pontos, você encontrar esses pontos em outro conjunto, fazer um match dos pontos, né? Por exemplo, o casamento de catálogos pode ser usado com algoritmos de Point Set Registration. Agora, essa é uma área antiga, esse trabalho... algoritmos nessa área vem da área de visualização há muitos anos. E o principal algoritmo, que é o ICP, Iterative... Como é que chama ele? ICP, agora eu não me lembro. Iterative Comparative Program, uma coisa assim. Mas chama ICP, a referência é super conhecida. Mas ele é muito rígido. Ele faz o seguinte, basicamente para cada ponto, e ele considera os pontos no espaço absoluto. Então, para cada ponto, ele procura aquele que é mais próximo em casa. Basicamente, ele faz isso, iterativamente, né? Na verdade, em algum momento aqui, acho que eu falo deles. Bom, o fato é que a gente comparou a nossa execução
o pior isotrópico com essas duas implementações. E a gente teve bons resultados, por enquanto, em relação a eles. Existe tinha outra linha de pesquisa bem interessante, um algoritmo chamado 4PCS. O 4PCS ele é bem interessante. Ele pega os 4, e ele é interessante porque ele trabalha com modelos isotrópicos. Então, ele pega uma nuvem de pontos, e dessa nuvem de pontos, ele escolhe 4 pontos que sejam não colineares e coplanares. E aí, ele pega esses 4 pontos e traça 2 retas, cortando em um ponto, e calcula a razão das distâncias de um ponto ao centro e de outro ponto ao centro. Geram 2 razões. Então a ideia é que você encontra soluções isotrópicas que mantenham essa razão. Então agora você procura pares que tenham pontos de cruzamento mantendo essa proporção. E é claro, com um fator de escala aproximado. A gente está implementando esse algoritmo agora para comparar com o que a gente teve. Mas basicamente essa área de point set registration tem muito a ver com o que a gente está fazendo. Então tem iterative closest point, tá isso, EP era isso. No for PCS e tal. É claro que você tem vários problemas em graph matching, mas nota que o casamento em grafo ele é diferente, porque você tem os objetos. Você tem um subgrafo e você tem um grafo e você quer casar. Nota que a gente tem que montar o grafo, porque qualquer opção de arestas ali está valendo no catálogo. Dá para entender? Nosso problema é de ordem muito maior do que o graph matching. Que o graph matching as arestas estão definidas. No nosso, basicamente, você teria um grafo denso com todas as arestas entre os objetos potencialmente. É claro que você tem as limitações de distância que a gente impôs e tudo isso, mas o problema é mais simples. Bom, a gente está trabalhando agora numa estratégia baseada no centro, na galáxia, diferente. Então, partindo da galáxia, procurando objetos que estejam em distâncias circulares do ponto central da galáxia. E a gente vai tentar olhar por essa outra forma. Existe uma estrutura de indexação chamada índices métricos, em que, a partir de um ponto, ele indexa distâncias daquele ponto. E você usa a desigualdade triangular para encontrar objetos a partir de um ponto nas distâncias que você queira usando essa estrutura de indexação. Então a gente está achando que ela vai ser útil para, a partir das galáxias, tentar encontrar candidatos para formarem as lentes gravitacionais. Então, o importante é isso aqui. Esse trabalho é feito em colaboração, então, meu aluno, o João Guilherme Rittmeyer, meu colega da Cefet, o Eduardo Gazawara, Patrick Valdriez do IRIA, o Alberto Clone Martins da Universidade de Lisboa e o Denis Chassa da Universidade de Nova York. Com isso, eu termino.